Todas as sortes de bênçãos. Bem-vindos, melhor noite. Eu espero em Cristo que cada um de vocês tenham tido um dia esplêndido, maravilhoso, governando bem a sua mente, sendo conduzido em triunfo e vivendo em perfeita vitória. Estes são os desafios do dia a dia. Governar bem o seu pensamento, utilizar bem a sua boca. Há uma frase milenar do apóstolo Pedro que disse que quem quer ver dias felizes, refreie a sua boca de falar dolosamente e a sua língua de falar engano. Isto é aceitável, justo e bom diante de Deus e também diante dos homens. Bem, tivemos um pequeno problema técnico que será resolvido, eu espero, amanhã. Por isso não teremos aqui a demonstração dos versículos como costumeiramente fazemos, mas a live de hoje é mais um bate-papo, é mais um esclarecimento de situações que têm chegado constantemente até nós, por meio de pessoas que têm o nosso contato e vêm tirando a nossa dúvida. O tema desta live é Libertos do Sistema e Escravos da Carne. É isso mesmo? Deixe-me ver aqui. Sim, libertos do sistema e escravos da carne. Meus abençoados irmãos, nós estamos fazendo frente com o sistema evangélico doutrinal. E seria muito aprazível que os demais irmãos que estão lá no sistema religioso olhassem para nós e vissem um povo ordeiro, vissem um povo que saiu do sistema religioso, mas não deixou o temor do Espírito Santo lá. Porque tem muitos irmãos que estão no sistema religioso, e digo isso de esposa de ex-presbíteros, ex-pregadores do Evangelho, maridos de ex-missionária, ex-profetas, que estão se decepcionando com pessoas que eram extremamente aplicadas, zelosas, embora não tinham o conhecimento, e que conheceram a graça de Deus e, de repente, deixaram o temor do Espírito Santo e se entregaram à dissolução. A minha pergunta a alguma dessas pessoas é o seguinte: o que houve com você que você era tão aplicado? O que aconteceu com você que você era tão zeloso com as coisas de Deus? O que aconteceu com o teu condigno proceder? O que aconteceu com o seu testemunho, com a sua vida? O que aconteceu com a sua comunhão entre o Pai? O que aconteceu que a sua esposa agora não consegue ver mais um referencial cristão em você? Você que era tão aplicado. Ora, será que foi para isto que Cristo iluminou os olhos do seu entendimento? Para que você revolvesse a sua vida e a sua conduta na lama do péssimo testemunho cristão? Eu estou aqui falando como seu irmão em Cristo, porque isso não é um condigno proceder em graça. Não, claro que não. Eu sei que alguns dos senhores estão me perguntando: você nunca errou? Mas se eu sou o que eu mais erro. A quem muito é dado, já diziam os judeus, a muito é cobrado. A quem mais se expõe, tem mais facilidade de falar, de errar. Agora é que eu procuro acertar. Quando eu erro, eu não permaneço no erro. Quando eu deslizo, eu não permaneço tombado. Quando eu caio, eu não sinto prazer na queda. Não, muito pelo contrário. Eu estou aqui e se cair, e posso cair, que sou vaso de barro,
procuro me reerguer, tirar os pés, a poeira dos pés e trilhar um novo caminho. Nós precisamos fazer com que a graça de Deus não seja em vão em nossa vida. As pessoas estão no sistema religioso, estão olhando para nós e vê algum dos irmãos se entregarem à carnalidade exacerbada, sequer escondem. Tem uns que fazem questão de mostrar. Ora, meu amado, é assim que você quer que aquele irmão que esteja preso no sistema venha para a graça que você vive, embora você vive uma graça da onde você é prisioneiro das suas paixões carnais? Porque você não é livre em Cristo. Você é liberto por Cristo. Livre em Cristo é quem não se deixa dominar pelas suas paixões. Essa que é a diferença. Uma pessoa que é salva, ela sabe que não perde a salvação. Mas nem por isso o craque vai dominar essa liberdade. Livre não é aquele que é escravo. Livre é quem sabe que pode fazer e não faz porque domina bem as suas paixões. Abençoados, o nosso intuito como pregador do Evangelho, como pregadores do Evangelho, não é tirar as pessoas do sistema religioso e entregá-los à devassidão. O nosso intuito contra o sistema religioso é dizer a elas que a doutrina que elas vivem é um engano. Não tirá-las de lá e trazê-las para uma perversidade. É claro que eu, com os meus olhos iluminados, entendo perfeitamente que grande parte das pessoas que saem do sistema religioso e se entrega à carnalidade, sequer nunca foi cristão. Sequer pode-se dizer que é um filho da salvação. Estava dentro do sistema religioso porque tinha medo do diabo. O pastor lá oferecia prosperidade através de dízimo e se tornou um dizimista. Estava dentro do sistema religioso por causa dos títulos e dos cargos. Estava dentro do sistema do religioso com medo de perder a salvação. E quando a graça de Deus foi pregada, os olhos não foram iluminados e nem a espada de 2 gumes dilacerou a sua alma. Quando o evangelho foi pregado, como ele nunca foi cristão no sistema religioso, ele pegou essas informações e criou um álibi para suas paixões carnais. E hoje, quando alguém diz: cara, mas você não é cristão, você está bebendo de forma exacerbada, eu sou livre em Cristo. Mas não foi essa liberdade que Cristo deu. A liberdade oferecida por Cristo era a liberdade, era a carta de alforria do paganismo, do ritual da lei cerimonial. A pessoa vivia debaixo de um jugo de escravidão e Cristo a libertou. A princesa Isabel não libertou os escravos para eles sair matando, assassinando os brancos que encontravam pela rua e eles disserem: agora somos livres. Não existe isso. Os senhores sabem que o sistema religioso, quando ouve as nossas pregações e lá no curral deles, sabe o que eles dizem? Tem uma tal de graça por aí que pode tudo, que pode matar, roubar, fumar, cheirar. Aonde é que eles veem isso? Eles veem de mim? Eles me veem matando, roubando, cheirando? Não. Vêm de quem? De umas pessoas que se tornaram uma vergonha por o evangelho, dando mau testemunho. Sequer conseguem fazer isso dentro das suas próprias casas. Mas têm a satisfação de ser um péssimo testemunho por onde eles passam, manchando e sujando o nome do evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você que me ouve, você que era tão aplicado no sistema religioso, você que já foi um pastor, um presbítero, você que não perdia um culto, que estava lá todas as Santa Ceia, você que subia o monte, sim, você que era um fiel dizimista,
e ouviu o evangelho pregado pelos pregadores, e hoje você pegou essa informação e, ao invés de dar fruto para Deus, você se entregou numa carnalidade, manchando a graça de Cristo. Eu vou dizer uma coisa e vou ser direta para você. Você que gosta de me assistir com sua garrafa de uísque, você que gosta de me assistir enchendo a cara de cerveja, você é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Você é um péssimo testemunho. Você não deveria nem me ouvir pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque são pessoas com atitudes carnais igual a sua, que não conseguem refrear os impulsos da sua carne. Tem sido um péssimo testemunho para nós que estamos nos esforçando a libertar as vidas através do testemunho do evangelho. Você deveria ter vergonha em dizer que você é cristão. Você não é cristão. Você é uma vergonha. Você deveria procurar o seu lugar, que não é entre nós. O nosso lugar é de pessoas que estão procurando realmente se libertar dos desejos da carne. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo ainda fumam um cigarro, mas lutam contra isto. Algumas pessoas que nos ouvem do Evangelho da Graça de Deus, que ainda bebiam mesmo no sistema, estão procurando refrear e sentem vergonha quando fala com alguém com cheiro de bebida. Mas alguns que me ouvem fazem questão de fazer isso, publicam no Facebook, publicam no YouTube, bebem no seu trabalho de forma exagerada, entra dentro de casa, briga com a mulher, e isso em nome de graça. Alô? Esposa desse alcoólatra, esposa desse doente, este homem não está em graça coisa nenhuma. Este homem é um carnal. Ele encontrou álibi na graça de Deus para manchar o bom trabalho de Cristo, para manchar o nome da graça de Deus, que é um trabalho tão lindo e tão bonito. Talvez alguém me pergunte, ofendido, então você está me vendo segundo a carne? Não, eu estou te vendo na carne, eu estou te vendo o teu mau proceder, eu estou te vendo a tua falta de caráter, eu estou te vendo a tua falta de gratidão com a graça de Cristo. Você deveria, quando pegou essa informação preciosa do Evangelho de Paulo, poderia dar bons frutos, poderia dizer à mulher, eu era presbítero lá no sistema, não vou mais, você está lá, mas eu vou te mostrar o meu proceder. Eu vou te mostrar que na graça de Deus nós somos livres, mas não vivemos em libertinagem. Não é isso que esse canal apresenta como graça de Deus. Na graça de Deus nós não apresentamos libertinagem, nós apresentamos pessoas com debilidades na sua natureza carnal. Assim como eu tenho a minha debilidade e você tem a sua, mas fazer disso um hábito público para poder dizer eu sou livre, você é uma vergonha. Eu repito, meu nome é Geraldo Moraes, você é uma vergonha. Você não deveria ouvir o Evangelho, porque você é uma vergonha para o Evangelho. A sua família confiou em você, os seus filhos estão olhando para você, e é isso que você dá como testemunho? É esta forma em que você trata a sua esposa? É esta forma que você trata o seu marido em nome de graça? É esta forma que você dá testemunho cristão aonde você trabalha? Ou você acha que as pessoas não estão olhando para você? Olha para você agora. Cadê os frutos de boas obras? Cadê as boas obras preparadas de antemão? Cadê o bom testemunho? Você acha mesmo que você tem condições de discutir evangelho com um legalista? Você acha mesmo que você tem condições de discutir evangelho com alguém que é testemunha de Jeová? Com um espírita? Com um católico? Com este teu proceder? Desperta, ó tu que dormes. Estamos em 2021. Não se entregue mais ao fracasso, à debilidade da sua carne. Reaja, luta. Tenha um confronto existencial com você mesmo. Isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a difamar o evangelho da graça de Deus. Você sabe por que muitas pessoas estão voltando para o sistema? Muito não, alguns,
por causa de pessoas que dão um péssimo testemunho na graça de Deus. Este canal, ele prega contra o sistema religioso, mas ele mantém o temor do Espírito Santo aceso nos corações. Nós, aqui do canal Espírito em Verdade, da Igreja de Cristo que se reúne aqui no Sarapuí, nós temos compromisso uns com os outros. Nós temos um condigno proceder, embora com debilidades na carne, mas nós temos um condigno proceder. O nosso envolvimento é com o Evangelho de Cristo. O nosso prazer é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Por que você se deixou corromper desta forma? Por que hoje aquela pessoa que tirava tempo para a leitura do Evangelho, que tinha uma comunhão gostosa com o Espírito Santo, que procurava pessoas para se reunir, virou esta pessoa amarga, vazia, porque conheceu algumas passagens da graça de Deus dizendo é que não tem que dar mais dízimo, a igreja somos nós. Ora, a igreja somos nós e a porca tem que se revolver na lama? Então, porque a igreja somos nós, eu não tenho um compromisso com os demais membros do corpo de Cristo? Era isto que o apóstolo Paulo ensinou? Você vê isso nos canais da graça de Deus? Porque eu não vejo o Elcio de Jesus pregar isso. O Ricardo Costa lá em Porto Alegre, eu assisto o canal dele, eu não vejo o canal Novo Caminho, eu não vejo o Ricardo Costa pregar essas coisas. Eu assisto o canal Graça Sem Retoque, assisto o canal dos irmãos em Belo Horizonte, assisto o canal do Família em Graça do Messias Carvalho, eu não vejo os irmãos pregando isso. Nós somos a igreja, somos a igreja, enche o pé, bebe mesmo, vai para farra. Eu não vejo os irmãos pregarem isso. Eu vejo um grupo de pessoas que não entenderam o que é uma vida de temor no Espírito Santo, criar jargões na graça. A ninguém conhecemos segundo a carne. Mas era este o sentido da frase que Paulo disse para não conhecer ninguém segundo a carne? Quando Paulo disse a ninguém conhecer segundo a carne, Paulo estava dizendo o seguinte: se nós conhecemos a Jesus de Nazaré desta forma, agora já não conhecemos mais. Por quê? Porque ele agora é espírito. Então, assim também você. Se você era uma prostituta e hoje está em Cristo, você é uma nova criatura. Eu não posso aqui, ter desgaste com você. Você era prostituta. Agora, você é uma nova criatura. Eu não posso te ver hoje em Cristo como uma prostituta, porque aí eu estaria vendo segundo você andava na carne e hoje você anda no espírito. Mas as pessoas pegam isso e usam jargão. Eu encontrei um bêbado. Geraldo, graça e paz, já é. Quando vai ter reunião? Eu disse, reunião de quê? Reunião dos justos. É justo você que conheceu a graça de Deus, está em camiseta no ombro, chapado, 10 horas da manhã? Geraldo, qual é? Pô, tá radicalizando, você agora virou legalista, por isso que eu nunca gostei de você. Aí começa. Nunca gostou de mim, está perguntando quando eu vou me reunir? Nunca gostou de mim porque eu não sou tolerante com esse tipo de conduta? Não gosta de mim porque eu quero que você tenha um proceder honesto, sincero como cristão? Não gosta de mim porque você vai chegar na sua casa, vai quebrar a cara da sua mulher e depois ela vai dizer, se reúne lá com Geraldo. Com Geraldo não. Se reunia como igreja. Quem se reúne com Geraldo é a minha esposa e os meus 2 filhos. Essa é a minha igreja. Os meus filhos e a minha esposa. Nos demais, somos membros do corpo de Cristo e cada um deve assumir a responsabilidade do seu proceder. Eu quero ler com os senhores o que disse Paulo aos irmãos que se reuniam em Éfeso, no capítulo 4, no versículo 17. Eu vou usar a versão NVI. Disse Paulo
aos irmãos em Éfeso: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que vocês não devem mais viver como os demais gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Quem eram os demais gentios? Eram os gentios que não tinham mais vida com Deus. Eram os gentios que não conheciam a graça de Deus. Eram os gentios que andavam com a sua carne desenfreada, que viviam de qualquer maneira. Paulo disse: vocês agora vivem nesta ambiência. Vocês agora conheceram a graça de Cristo. A família de vocês agora é bendita. Vocês agora têm que ter tempo com Deus. Vocês agora têm que ter fruto do Espírito Santo. Vocês agora devem ter compromisso com os demais membros do corpo. Vocês devem agora ter um condigno proceder. Vocês não devem mais viver na futilidade dos seus pensamentos. Ora, o cara sai do sistema, vive numa futilidade de pensamento. Ele tem tempo para tudo, menos para ajudar um necessitado. Na lei era dizimista fiel. Na graça de Deus, ele não consegue comprar um pão para um necessitado. Ele não consegue comprar um brinquedo para uma criança. E quando é abordado por alguém que não aceita esse proceder, ele diz: radicalizou? Qual é? Bah, qual é, verdade? É sério, é o quê, rapaz? Quando eu vivia no mundo, eu vivia no crime. Eu fiquei preso 4 anos no Bangu 1, aqui no Rio de Janeiro. Toda a minha família conhece. Fiquei 4 anos preso. Quando eu estava na futilidade dos meus pensamentos, havia um lema no mundo do crime: o papo é reto. Não pode haver 2 papos. É por isso que muitos dos que passaram aqui, hoje eu não dou confiança, porque chegaram aqui, bateram nas minhas costas e me disseram: estamos juntos. Eu disse a eles: nunca diga a mim que nós estamos juntos. Para dizer a mim que está junto tem que ser homem, não pode ser moleque. E eles mostraram para mim que eram moleques. Porque de onde eu vim, o papo é reto. Se eu falar com você que eu estou com você, posso não estar satisfeito com aquilo que você fala, mas deixar de estar com você não posso, porque o papo comigo é reto. E é por isso que Deus me colocou de pé com ousadia para enfrentar os tubarões do sistema religioso, porque Deus sabe que comigo o papo é reto. Posso não estar satisfeito com as tuas atitudes, vai me entristecer, vou te chamar e vou conversar com você, mas contigo uma vez, contigo para sempre. E os que andam comigo sabem disso. Se falar comigo, estamos juntos, a hora que falar que está junto, tem que estar junto. O cara diz que está junto, por causa de um pequeno detalhe ou outro, ele vira as costas, se entrega à carnalidade, vai manchando o nome da graça. Não viva, disse Paulo, na futilidade dos seus pensamentos. Versículo de número 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Com avidez, depois da porca lavadinha. No sistema, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. Hipócrita. Você se escondia atrás disso. Você se escondia atrás disto. Quando descobriu a liberdade da graça, essa espada afiada mostrou quem você era. Um covarde, uma vergonha para o evangelho. É isso o que você é, sempre foi. Você nunca foi cristão nem na lei, nem na graça. Você voltou para o vômito porque você sempre pertenceu a isso. Você nunca foi uma pessoa cristã dentro de você. Você se escondia atrás disso. Foi em busca de cargo, achava bonito ser presbítero,
ser missionária, quando a liberdade da graça veio, você não foi capaz de resistir às paixões. Você, a primeira coisa que fez, veio 1 mês, veio 2, viu pelo YouTube, daqui a 3 meses, me disse a mulher de um deles, meu marido, depois que te ouviu, agora não quer saber de outra coisa, a comprar 2 garrafas de cachaça, beber, brigar com o vizinho, chamar a vizinha de religiosa e não sei o quê, e xingar todo mundo, fala xingando os palavrões, meus filhos não entendem mais, que igreja é essa? Essa não é a igreja de Cristo. Porque ele não aprende isso com aquilo que nós pregamos. Paulo disse no versículo de número 20, Efésios capítulo 4, versículo de número 20, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês até ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos seus desejos carnais. E disse Paulo, e vocês foram renovados no modo de pensar. Disse também, e vocês foram instruídos a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Versículo de número 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Eu vou dar um conselho a esses irmãos que são uma vergonha do Evangelho. Não diga que você está em graça, que você não está. Não diga também que você está no sistema religioso, porque você também nunca esteve. Você é uma farsa, você é uma fraude, você me envergonha. Eu, a minha esposa e vários irmãos que assistem esse canal estão dando a cara a tapa, estão sendo perseguidos, caluniados, difamados. Eu e vários irmãos no YouTube estamos enfrentando os barões do sistema religioso. Estamos debaixo de processos, de perseguições, para levar a verdadeira palavra do Evangelho que liberta e que transforma. E você tem sido uma fraude, uma farsa, dando o que falar aos nossos perseguidores. Os nossos perseguidores não têm como refutar as nossas pregações, porque pregamos no Espírito a palavra revelada. Mas eles têm o que perseguir quando olha para a gente igual a você, que deveria estar dando bom testemunho, está somando conosco, compartilhando os vídeos, a palavra e mostrando que você é uma pessoa regenerada, transformada e que o seu passado ficou lá atrás. Você deveria ser um orgulho para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. E olha o que você se tornou. Na verdade, você nunca deveria vir para esse ambiente da graça. Você deveria ter ficado lá no sistema, porque pelo menos lá, o medo que você tinha do diabo, o mesmo medo que você tinha do pastor e a obrigação do dízimo que você tinha medo do devorador, mantinha essa tua carne freada. Mas o Evangelho, que não entrou dentro de você, que chegou aos teus ouvidos, gerou álibi para as tuas paixões carnais e hoje você é uma pessoa caída. Se não for diante de Deus, pelo menos é para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido e para todos que têm a infelicidade de passar por você e ver o teu péssimo testemunho e ainda ter que ouvir: eu sou livre, eu estou em graça, a igreja somos nós. Eu estou falando isso porque é tolerância zero. Enquanto as pessoas estão criando canais,
tem aí o Lira, tem vários irmãos criando canais. Você vê um jovem lá em Moçambique, pessoas criando canais, compartilhando, ajudando, cooperando. Vamos embora, não desanima não, Geraldo, eu estou contigo, vamos lá, eu ajudo, eu coopero, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem um grupozinho aí de carnal, fazendo da graça um oba-oba, fazendo da graça uma libertinagem. Birimbau, eu acho que deveria ser para você. Você deveria experimentar o birimbau da graça. Eu acho que eu vou dar só a coleira para os cães, a coleira da graça, botar eles no lugar deles, sit, e o birimbau guardar para você. Que transformou a graça de Deus em libertinagem. Este vídeo não é para você inscrito no meu canal, em que leva a sério o Evangelho. Este vídeo vai chegar nos ouvidos daqueles que brincam com a graça de Deus, que pisoteam o sangue da nova aliança e que dão motivo do sistema religioso banalizar um trabalho tão sério, tão suado, tão dedicado como nós temos feito. A você, o meu recado. A você, mulher, que tem visto o seu marido dar um péssimo testemunho. Eu não ensinei nada disso a ele. Ele não ouve isso de mim. Seu marido nunca foi crente. Seu marido nunca foi cristão de verdade. Seu marido nunca foi convertido. Seu marido nunca foi uma pessoa de Deus. Porque nós estamos pregando para tirar as pessoas do sistema. Mas é para eles virem para cá com o temor do Espírito Santo, com uma vida de santidade no Espírito que deve refletir no seu exterior. Embora na carne ninguém seja santo, mas nós nos esforçamos para manter um padrão. Porque existem coisas que são tão desonestas que nem quem não é cristão comete. Fica aqui o meu recado, fica aqui o meu desabafo, fica aqui a minha tolerância zero com esses. Graças a Deus não são todos, tá? Mas é que um fósforo no paiol faz uma grande tormenta de fogo. Se ponha no seu lugar. Seja cristão. A sua família está contando com você. Seus filhos estão vendo o seu péssimo testemunho. Pegue a sua Bíblia de volta. Larga essa garrafa de uísque, de cachaça. Volte ao primeiro amor. Ainda há tempo. E nós vamos ver o fruto do Espírito Santo começar a brotar na sua vida. Receba aí os demais irmãos, um grande abraço. Desculpa o desabafo, mas certas pessoas têm que ouvir umas verdades para parar de brincar com coisa séria. Melhor noite, até amanhã. Graça e paz.